Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue. Estamos entrando aqui essa semana no capítulo 12 ao 17 do livro de Lucas e no capítulo 11 do livro de João. O tema dessa semana é Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal se você gostar desse conteúdo. Ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário no final, que é muito importante. Nós estudaremos os seguintes tópicos. Nenhuma desculpa é suficiente para a rejeição do Evangelho. Podemos procurar os que se perderam e nos regozijar com o Pai quando eles retornarem. A gratidão pelas bênçãos recebidas me levará mais próximo de Deus. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Bom, o primeiro tópico é: nenhuma desculpa é suficiente para a rejeição do Evangelho. A primeira coisa que me veio à mente é aquelas famílias que os missionários ensinam a respeito do Evangelho, convidando as pessoas a virem a Cristo. E aí a gente aprende que nenhuma desculpa é suficiente para a rejeição do Evangelho, ou seja, todas as famílias que os missionários ensinam deveriam aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Lucas 14, de 15 a 17, diz: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já está tudo, e já tudo está preparado. E todos, unânimes, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Ou seja, eles estavam recusando sentar ali e participar daquela ceia. E eles estavam criando ali uma desculpa, e cada um começou a criar uma desculpa por não querer participar daquela ceia. E a primeira desculpa que ele deu foi que ele havia comprado um campo, e por esse motivo ele precisava sair. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. Né? Então, ele estava pedindo para que ele fosse desculpado. Por quê? Porque ele havia comprado 5 juntas de boi e queria experimentar. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Ou seja, inventando desculpas para se encontrar e participar da ceia. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e coxos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então, aquele senhor que estava convidando ali aquelas pessoas que foram convidadas para participar da ceia, se recusaram, pediu para que o seu servo trouxesse ali os pobres, os aleijados, coxos e cegos para poder participar da ceia. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, ali ele já estava decidido que ele não iria fazer com que aqueles primeiros que recusaram participassem da sua ceia. Próximo tópico: podemos procurar os que se perderam e nos regozijar com o Pai quando eles retornarem. Lucas 15, de 4 a 6. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. A pergunta é: qual é a sua ovelha perdida? Ou será que você é a ovelha perdida? Então, nós aprendemos aqui que nós devemos, como diz a Escritura, né? Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la. Então, é isso que nós devemos fazer.
buscar aquela ovelha perdida, assim como está na imagem aí ao lado direito, a imagem de Jesus Cristo buscando uma ovelha perdida. Muitas vezes pode ser algum membro da sua família, pode ser algum amigo, pode ser algum membro da sua igreja ou da sua ala que não está indo para a igreja. Você precisa aí deixar as 99 e buscar essa que está desgarrada aí do rebanho. E no versículo 7, digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, olha só, o Senhor ele se alegra mais com um pecador que se arrepende do que com aqueles 99 que estão ali guardando os seus mandamentos, que não precisam de arrependimento. Então, aí a gente vê o quão importante é nós buscarmos essa ovelha perdida, e muitas vezes pode ser um de nós, e assim nós aprendemos que o Senhor vai se alegrar se nós nos arrependermos e voltarmos para os seus braços. E aí, falando sobre voltar para os seus braços, a respeito dessa ovelha perdida, nós temos aqui uma parábola que é bem conhecida, aqui essa história, na verdade, que está em Lucas 15, de 11 a 13. Eu destaco aqui para vocês. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele lhes repartiu os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, aqui nós vemos aqui que um homem tinha 2 filhos, e aí esse filho mais velho, na verdade o mais moço, ele pediu a parte dele, dos bens que lhe pertencia, e assim o pai deu, e esse partiu para uma terra distante e ele desperdiçou todos os bens que ele possuía. E o que aconteceu? Que, havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, você vê que era um filho, enquanto morava com o pai, tinha tudo, pegou o seu bem, né, a sua parte da herança que lhe pertencia, foi para uma terra distante, gastou tudo, ficou na miséria, teve que trabalhar com os porcos, e ali ele estava ali comendo as comidas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. Essa era a situação que ele estava se encontrando. No versículo 17 ao 20 diz, e caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Ou seja, os funcionários do pai dele tinham mais do que comer do que ele mesmo. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então, aquele filho, ele se arrependeu daquela situação que ele havia se encontrado, de tudo aquilo que ele tinha feito. Ele falou, eu vou me encontrar com meu pai, eu vou dizer que eu pequei contra o céu e perante meu pai. E aí, ao voltar, o pai dele viu no meio do caminho o filho, ele foi lá correndo e foi dar um abraço no filho que estava voltando para a sua casa. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só como ele estava arrependido, né? A demonstração de arrependimento que ele tinha ao dizer essas palavras para o pai dele. Parábola do filho pródigo. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Então, o pai, primeiramente, ele quis dar um trato ali no filho, né? Colocar roupa nova nele, anel e todas as coisas para que ele pudesse se sentir bem, levantar a autoestima do filho. Trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegramos. Então, o pai decidiu fazer uma festa ali, pediu para matar um bezerro, de tanta era a alegria do pai de ver o filho se arrependido, né?
ter voltado para casa. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Olha só, né? O filho se arrependeu, voltou para os braços do pai, da sua família, se arrependeu verdadeiramente dos seus erros, e o pai fez de tudo ali para que ele pudesse se sentir bem novamente. E nós vamos aprender um pouco mais sobre essa história. Que o filho mais velho estava no campo, e quando veio, ele chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Então, o irmão mais velho, ele estava no campo, e quando ele começou a ouvir a música e as danças, e vendo que estava acontecendo alguma coisa ali na casa, ele chamou o servo e perguntou o que estava acontecendo. E no 27, diz, e ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele e não queria entrar, e saindo o pai o consolava. Então, olha só, o filho mais velho não quis entrar, porque o pai estava dando uma festa, tinha matado lá um bezerro, estava comemorando, comendo e dançando com todas as pessoas alegremente o retorno do seu filho mais novo que havia se arrependido. Só que o filho mais velho, ao ver tudo isso, ele não gostou e decidiu que ele não queria entrar na casa. E o pai saiu para conversar com o seu filho mais velho. E aí diz no versículo 29 e 30, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ou seja, o filho estava falando, eu sempre fui obediente ao Senhor, o Senhor nunca me deu uma festa, nunca matou nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora vem o nosso irmão, né, o irmão dele, que tinha saído, tinha pegado todos os bens que lhe pertencia, torrado todo o dinheiro, e aí tem direito a uma festa dessa com bezerro e tudo. Então, ele estava indignado ali com o pai dele. Vindo, porém, este teu filho, aí o pai diz, né? Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Então, o filho falando para o pai, agora que vem aí o seu filho, né? Ele vem e desperdiça todos os teus bens, fazendo coisa errada, aí você vai lá e mata um bezerro para ele. Então, o filho realmente ele estava ali demonstrando indignação, uma certa inveja daquilo que o pai estava fazendo com o irmão dele. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então, ele estava explicando para o irmão, para o filho, né, mais velho, o que havia acontecido com o seu irmão. Né? Que ele havia desperdiçado ali todas sua herança, né? Tinha cometido os seus erros, mas disseram que ele tinha todas as coisas, o filho mais velho já tinha todas as coisas, porque tudo que era do pai era dele também. Então, ou seja, ele falando que é justo que a gente possa comemorar, porque o seu irmão estava morto, e ele voltou, né? Um morto espiritualmente falando, né? Ele voltou, ele se arrependeu e voltou para casa. Então, é justo que a gente faça uma festa. Então, são várias as lições que a gente pode tirar com essa parábola do filho pródigo, né? E a pergunta que eu faço e que o manual faz para cada um de nós refletirmos, o que nós aprendemos com cada personagem? Qual é o papel do filho mais novo nessa história? Qual é a lição que a gente aprende com ele? De ele ter colocado as coisas materiais, querendo os seus bens em primeiro lugar, né? Acima de todas as outras coisas, ele colocou as coisas terrenas em primeiro lugar, pedindo ali a sua parte da sua herança. Aí depois ele caiu na iniquidade, o espírito se afastou dele, mas ele foi até comer comida com os porcos, ele se arrependeu, teve tempo de se arrepender e voltar para os braços do seu pai. Então, essa lição que a gente aprende com o filho mais novo é exatamente o que a gente pode aprender quando nós cometemos os nossos erros
E nós podemos, ainda em tempo, nos arrepender das nossas iniquidades e voltar para os braços do nosso Pai Celestial, né? Voltar para os braços de Jesus Cristo, nos encontrarmos com Ele, aceitarmos o seu Evangelho, como é o primeiro tópico aqui dessa lição. Então, esse é um aprendizado com esse personagem. E o outro personagem é o pai, né, que teve um coração de ouro, um coração aberto, que aceitou o arrependimento do filho, e demonstra exatamente o que o Pai Celestial vai fazer com cada um de nós se nós nos arrependermos. Ele vai estar de braços abertos nos esperando e vai dar uma festa, né? Como esse pai terreno fez. Ele vai se alegrar muito se nós nos arrependermos. Então, o papel do pai foi de receber o filho que cometeu o erro e também consolar aquele filho mais velho que estava ali com inveja. E aí nós vamos aprender por que o filho mais velho estava com esse sentimento, sabendo que ele era um filho obediente, fazia tudo aquilo que o pai pedia, mas ele estava com esse sentimento ruim, aí, um sentimento de inveja pela festa que o pai estava dando para o seu filho, para o seu irmão. Então, a gente aprende com o elder Jeffrey R. Holland, ele fez essa observação sobre o irmão mais velho do filho pródigo. Esse filho está zangado não por causa da volta do outro, mas porque seus pais estão felizes com isso. Ele ainda precisa desenvolver a compaixão, a misericórdia e a perspectiva de tolerância para perceber que quem está voltando não é seu rival, é seu irmão. Como seu pai suplicou-lhe que percebesse, ele é aquele que estava morto e reviveu, é aquele que tinha se perdido e for agora achado. Então, esse é um papel que nós também aprendemos. Nós precisamos desenvolver muitas vezes na nossa vida a compaixão, a misericórdia. Muitas vezes as pessoas pedem perdão para nós, nós não aceitamos esse perdão, nós não temos misericórdia com aquela pessoa, ou nós não somos tolerantes com os erros das pessoas, nós queremos que todas as pessoas sejam perfeitas, né? Nós não temos tolerância para com os erros das pessoas. Então, ou seja, esses são alguns dos ensinamentos que nós aprendemos com cada personagem dessa parábola. Se você tem algum outro ensinamento que não foi citado aqui, pode deixar nos comentários, por favor. Próximo tópico, a gratidão pelas bênçãos recebidas me levará mais próximos de Deus. Lucas 17, de 11 a 14. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus Cristo, passou pelo meio da Samária e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então, os 10 homens leprosos ali, que estavam doentes, viram Jesus Cristo, e Jesus Cristo só falou para eles, né? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus Cristo só deu o comando e eles foram curados. E pediu para que eles mostrassem aos sacerdotes o que tinha acontecido com eles. E um deles, vendo que estava são, ou seja, que ficou curado, daqueles 10, um ficou curado, ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, aqui nós vemos que daqueles 10 leprosos que foram curados, somente um voltou para agradecer Jesus Cristo. Era justamente esse questionamento que Jesus Cristo estava fazendo. Não foram os 10 que foram curados, por que somente um voltou para ser grato? Então, essa é uma lição de gratidão. Muitas vezes nós recebemos as bênçãos na nossa vida, mas nós devemos voltar e agradecer, reconhecer essa bênção, voltar e agradecer, não receber a bênção, sair andando e não dar a gratidão devida àquela bênção a Jesus Cristo que nos abençoou. E assim é essa parábola, né, que nós devemos ser esse leproso que volta e agradece a bênção.
Próximo tópico, Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. É o último tópico. João, capítulo 11, de 1 a 4. Então, aqui são as principais parábolas e histórias desses capítulos do livro de Lucas e João. Então, no João 11, o que a gente aprende, principalmente do versículo de 1 a 4, diz o seguinte: estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. E Maria era que ungiu o Senhor com unguento e lhe enxugou os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, o irmão de Maria, chamava Lázaro, estava enfermo. A gente pode ver aí na imagem do lado direito. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que Lázaro estava morto, mas que ele iria reviver Lázaro. Então ele falou que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, porque todos iriam glorificar a Deus, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Para que o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, seja glorificado por ela. Então, sempre que acontecia esse tipo de fato nas Escrituras, né, Jesus Cristo via como uma oportunidade de realizar uma bênção e saber que as pessoas iriam glorificar ele e sair testemunhando aquele milagre, aquela bênção que Jesus Cristo havia realizado. Então, era uma oportunidade que Jesus Cristo tinha de poder reviver Lázaro e fazer com que as pessoas o glorificassem e testemunhassem aquilo que Jesus Cristo havia feito. E foi exatamente o que ele disse nessa escritura, no versículo 4. Ele continua, a escritura diz, no 17 e 19 e 21. Chegando, pois, Jesus soube que já havia 4 dias que ele estava na sepultura. Então, imagina só, 4 dias Lázaro na sepultura. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, olha só o tamanho da fé que ela tinha, né? Marta tinha em Jesus Cristo, porque sabia que se Jesus Cristo estivesse lá, o irmão dela, Lázaro, não teria morrido. Olha o quanto ela confiava em Jesus Cristo. Mas também sei, mesmo agora, que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha só, Jesus Cristo já consolando ela. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ela achava que ele só iria ressuscitar, né, apenas ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Lázaro, ele não foi ressuscitado por Jesus Cristo. Ele foi revivido. Foi o que aconteceu. Lázaro reviveu. E aí a escritura no versículo 26 e 27. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Ou seja, para que a bênção fosse necessária, para que o milagre acontecesse, era necessário haver o quê? A fé. Né? Porque a fé sem obras, ela é morta. Então, para realizar a obra, você precisa ter fé. Então, ele questionou: crês tu nisto? E disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, ela demonstrou a fé que isso seria possível, que o seu irmão fosse revivido. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o morto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor,
para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Então, olha só, Jesus Cristo, naquele momento especial, ele teve uma conversa com Deus, sendo grato ali às orações que ele estava fazendo para Deus, porque ele fala que eu sei que sempre me ouves, ou seja, Jesus Cristo falando que o Pai Celestial sempre ouve ele. Então, já é um ensinamento para cada um de nós, quando nós fazemos a nossa oração, é bom que nós saibamos que, assim como Jesus Cristo, Deus ouve as nossas orações. E ele sabia que tudo isso ia acontecer para quê? Para que as pessoas pudessem crer em Jesus Cristo, que foi aquele enviado pelo Pai Celestial. E assim, ele foi lá e reviveu Lázaro, que saiu aí do túmulo, como mostra a imagem. Então, Jesus Cristo, ou seja, ele não dava ponto sem nó. Ele fazia ali a oportunidade de poder abençoar as pessoas, fazer milagres, contando com a ajuda do Pai Celestial, que sempre ouve o seu pedido e o pedido de cada um de nós, e realizou esse milagre aí, revivendo Lázaro. Bom, essa foi a história que nós aprendemos dos capítulos dos livros de Lucas e João. Nós vamos continuar estudando Lucas 18 na próxima aula, Marcos 10 e Mateus 19 a 20. Eu convido você a estar aqui comigo na semana que vem. Nós estudaremos esses tópicos e, por favor, deixe aqui o seu comentário, que é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. E se você gostou e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal, que você vai estar ajudando a compartilhar o Evangelho. Muito obrigado a todos. Eu fico por aqui. Um forte abraço. Até a semana que vem.